Com tantas iniciativas de moedas descentralizadas, os bancos vão acabar? Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Bitcoin sempre foi vendido com uma visão de você é seu banco. O armazenamento do seu dinheiro você faz na sua carteira e pode levar uma carteira no celular para pagamentos diretos. Melhor ainda, sem a possibilidade de reserva fracionária. Se o Bitcoin visa substituir os bancos não devem gostar nem um pouco do Bitcoin, não é mesmo? Bem, surpreendentemente, cada vez mais bancos estão sim adotando o Bitcoin e investindo nisso. Por quê? A CoinTimes, em um artigo do Neto Guaraci, traz uma interessante perspectiva sobre o futuro dos bancos no mundo de criptomoedas. Sim, em tese, em uma economia 100% baseada em criptomoedas, bancos seriam praticamente desnecessários. E como tem cada vez mais gente usando Bitcoin, os bancos deveriam estar apavorados. Mas o fato é que tem outra tecnologia muito mais perigosa para os bancos tomando forma, e a adoção dela provavelmente vai acontecer ainda antes do uso amplo do Bitcoin e outras criptomoedas, o CBDC. CBDC é a sigla para Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de banco central. Embora alguns governos estejam vendendo isso como uma criptomoeda estatal, o fato é que o CBDC não tem nada a ver com Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e outras criptomoedas. Pode até ser que use blockchain ou alguma outra tecnologia similar, mas são fundamentalmente diferentes das criptomoedas tradicionais porque são moedas centralizadas. O Banco Central do país controla a moeda. Veja, o grande apelo das criptomoedas do Bitcoin é justamente não ter uma pessoa responsável. Porque o responsável por uma moeda muitas vezes tem incentivos de estragar o valor da sua moeda para lucrar dinheiro. Esse é o problema que as criptomoedas resolvem e o CBDC não. As CBDC são exatamente como a moeda atual, só que digital. A ideia é substituir o dinheiro como conhecemos hoje por uma versão puramente digital. Existem vários países com projetos desse tipo, inclusive o Brasil. O país que está mais adiantado nessa corrida é a China, com o seu DCEP, também conhecido como Yuan Digital, que já tem milhões de pessoas usando correntemente no dia a dia. Mas para a gente explicar o conceito do que é um CDBC, vamos usar o exemplo brasileiro. Sabemos que existe um projeto no governo, mas ainda é incipiente. Vamos supor que em algum momento do futuro o Banco Central brasileiro vai lançar sua nova moeda. Como o pessoal aqui está acostumado a fazer moeda nova e gosta de repetir nomes, em homenagem ao Cruzeiro Real, que antecedeu ao Real, eu chutaria que essa moeda nossa vai se chamar Cruzeiro Virtual. Estou colocando esses nomes só com exemplo, tá? O projeto do Banco Central ainda está no começo, não tem nada nesse sentido. Em tese, o real, como nós conhecemos hoje, continuaria existindo, igualzinho tem hoje, nada muda, foi como foi feito lá na China. Mas o governo permite essa segunda moeda, mantida pelo Banco Central, que pode ser usada como alternativa. A diferença do virtual para o real é apenas que essa moeda é, lógico, totalmente virtual. Ela não tem notas físicas, só funciona em computadores. Você pode ter saldo nas duas moedas na sua conta corrente, pode usar o seu banco para trocar uma moeda pela outra, vai haver um câmbio entre elas. Você precisa de um aplicativo no celular para fazer compras com o Cruzeiro Virtual, mas tudo feito como uma espécie de Pix. O pessoal já está acostumado a fazer. A ideia dos governos é ir paulatinamente substituindo uma moeda pela outra. Primeiro vão ser oferecidas como alternativas, usa quem quer. À medida que o tempo for passando, o governo vai passar a usar cada vez mais a moeda virtual, forçando mais e mais pessoas a usá-las, até o momento que quase todo mundo vai estar usando o Cruzeiro Virtual aqui no Brasil. Em algum tempo, quando a maior parte da economia já estiver usando a nova moeda, o governo pode simplesmente comunicar o fim do real, dar um prazo de X meses para você trocar os seus reais físicos por cruzeiros virtuais, pronto, acabou. Sim, numa sociedade em que todo mundo tem celular, todo mundo sabe usar celular, isso é perfeitamente factível. Veja, a maior parte dos reais que existe hoje em dia já existe apenas como moeda digital, já são apenas números em computadores de bancos. A quantidade de reais físicos, de notas de real, é apenas uma pequena fração do total. Por que não acabar totalmente com o real físico? Para o governo isso tem uma montanha de vantagens. Primeiro, ele pode controlar e rastrear todo o dinheiro, tornando muito simples identificar pagamentos para atividades que ele não gosta, como compra de determinadas substâncias ou compra de produtos em outros países.
Depois ele pode tributar todo mundo de forma extremamente simples. Ele já vai ter todas as suas informações, rendimento, lucro, compra, venda, pode roubar a sociedade na fração que ele achar melhor. Mas não é só isso, ele ainda pode também aplicar as suas políticas monetárias diretamente. Quer imprimir dinheiro? Super fácil, é só um update na tabela do banco de dados. Não precisa nem imprimir dinheiro de fato. Pior, questões como juros, que hoje o governo faz todo um arcabouço para controlar os juros dos bancos, seria uma forma muito mais simples, basta o governo emprestar dinheiro diretamente. Ao invés de mudar a taxa de juros base, definir vários parâmetros de compulsório e não sei o que lá, e esperar que os bancos sigam a dica no mercado, pode simplesmente passar ele emprestar dinheiro diretamente e definir ele próprio as taxas de juros. E a grande questão é essa. Como muito bem apontou a matéria da CoinTimes, o grande risco para os bancos neste momento não é o Bitcoin, é o governo adotar CBDCs e passar a fornecer serviços diretamente a clientes finais. Porque isso dá muito mais controle ao governo. Ao invés de você ter uma conta num banco qualquer, você vai ter a sua conta no Banco Central. A China está indo exatamente nesse caminho. O protótipo dela, do Yuan digital, funciona apenas em alguns lugares lá na China, mas funciona assim. Você pega empréstimo direto com o governo, tem uma conta no Banco Central, até o sistema de crédito social chinês está integrado no sistema. Explicamos esse sistema de crédito social chinês no vídeo Como Funciona o Sistema de Crédito Social Chinês. Assista esse vídeo se quiser ficar assustado. Os governos ocidentais já estão todos eles planejando CBDCs e provavelmente vão acabar embarcando na centralização de operações do Banco Central também, pela vantagem do controle monetário mais fino e o aumento da arrecadação. Talvez não cheguem no absurdo do sistema de créditos sociais chinês, mas só talvez. Só que, nessa situação de centralização nos bancos centrais, não resta mercado para os bancos em si. Eles podem continuar operando, lógico, mas vão acabar sendo apenas repartições privadas comissionadas pelo governo. Não tem grande espaço para o banco num CBDC. Mas veja, não vai ser só o CDBC que vai existir. Existem alguns problemas com o governo controlar todo o dinheiro, até para o governo. O governo sabe que o controle total diminui a produtividade da economia. É preciso deixar alguma parte confidencial, alguma margem de manobra não controlada, até para a economia crescer e o governo poder roubar mais impostos no final. Além disso, o objetivo último do governo é enriquecer políticos e funcionários públicos de alto escalão. É o único objetivo do governo de fato. Mas se o dinheiro dessas pessoas também é controlado pelo governo, ou seja, também é visto por funcionários públicos de baixo escalão, isso pode gerar problemas. Os próprios políticos estão entre os principais usuários de nota de real físico hoje em dia. Pergunta para o Gedel Vieira Lima. Por isso, sempre vai ter espaço para uma moeda fora do controle do Estado, porque isso beneficia o próprio Estado, não tenha dúvidas. E é nessas moedas que não são controladas pelo Estado que os bancos têm mais liberdade de ação. Uma das possibilidades será que este mercado não controlado do governo seja exatamente o Bitcoin. E por incrível que pareça, os bancos podem fazer com o Bitcoin praticamente tudo que já fazem hoje com o dinheiro normal. Podem, em tese, até criar uma reserva fracionária, usando blockchains alternativos, os side blockchains. De fato, é lógico que você não precisa de um banco para guardar o seu Bitcoin. Mas de fato também você não precisa de um banco para guardar o seu dinheiro hoje também. A opção de guardar um monte de células em casa sempre existiu, mas você pode recorrer ao banco pelo mesmo motivo que hoje. A vantagem do banco hoje vai continuar com o Bitcoin. Você quer evitar um ladrão que chega na sua casa, aponta uma arma para você e rouba todo o dinheiro que está no seu colchão. Da mesma forma, um bandido pode apontar uma arma para sua cabeça e pedir a sua wallet. Portanto, você pode recorrer a um banco para guardar os bitcoins pelo mesmo motivo que recorre a um banco para guardar seus reais hoje: segurança, para ninguém roubar seus bitcoins. Outras coisas também, como investimento, empréstimos e outras coisas. A visão do artigo da CoinTimes é bem interessante e faz bastante sentido, é uma visão bem possível. Eu acredito mesmo que os bancos estão vendo isso como futuro. Porém, eu vejo a coisa de uma forma um pouco diferente. A ideia de que a informação descentralizada diminui estruturas hierárquicas está presente aqui. Pela visão do artigo, ao invés da enorme estrutura bancária e financeira que temos hoje, as CBDCs vão esmagar tudo isso a duas camadas: governo e pessoas. Mas essa abordagem esquece que esse tipo de coisa exacerba o problema do cálculo econômico. O motivo pelo qual o governo ainda vai permitir bancos controlando o dinheiro, não vai querer ele controlar tudo, não é a falta de capacidade técnica.
A capacidade técnica, em tese, ele tem para fazer isso hoje. Ele vai permitir que os bancos continuem existindo de forma independente, com seu próprio dinheiro e com reserva fracionária, exatamente para compartilhar o risco, controlar tudo, mesmo com um mega computador, inteligência artificial e tudo mais, é impossível. O problema do cálculo econômico mostra isso pra gente. Portanto, as CBDCs, se implementadas como planeja a China, vão ser uma tragédia completa e explodir em erros de planejamento maluco. Nada que a China não esteja acostumada. Os governos ocidentais certamente vão adotar os CBDCs, isso é inevitável. Mas eu acho que a abordagem final vai ser muito similar à atual, com bancos e agências justamente para o governo dividir o risco. Isso diminui um pouco o poder do governo, mas como todas as transações passam pelo Banco Central, continua sendo total a vigilância do governo. Ele pode perder um pouquinho de controle que teria com o controle direto, mas ganha robustez e menor risco. Limita o problema do cálculo econômico. Eu acho perfeitamente viável a existência de bancos com contas em Bitcoin, uma evolução das atuais corretoras. Você ter seu nodo garante segurança, mas nem todo mundo tem um PC totalmente confiável, nem todo mundo sabe usar todas as boas práticas para manter o seu nodo seguro, manter a sua carteira segura. As corretoras atuais ainda sofrem muitos ataques, mas os bancos também sofrem muitos ataques e já têm uma estrutura de segurança de um grau razoável. Não é impossível imaginar um mercado aí, bancos oferecendo segurança para guardar o seu Bitcoin. Além disso, toda a parte de relacionamento com clientes também é uma coisa importante. No final, embora o artigo seja muito interessante, a única certeza que eu tiro daí é que governos vão certamente buscar moedas do tipo CBDC, tal como o Yuan digital. E também tiro que o Bitcoin vai ser a única saída para quem quer ter uma reserva de valor real, não suscetível ao populismo político. Porque lembra, uma moeda 100% controlada pelo governo vai ser muito mais eficiente, mas isso significa que vai ser mais eficiente para o bem e para o mal. No momento que o governo começar a imprimir dinheiro loucamente, a inflação vai explodir muito rapidamente. Sim, mesmo quando for totalmente virtual, o papelzinho colorido estatal vai continuar sendo lastreado na honestidade de político. Qual é o papel que vai caber aos bancos nesse futuro, eu não sei, mas certamente há muito valor em tratar dinheiro das pessoas que não querem se responsabilizar por ele. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!